Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre cultura organizacional, gestão de desempenho, estratégias de recursos humanos. E para tratar desses assuntos, trouxemos aqui no estúdio do Mundo Corporativo o Francisco Homem de Mello, que é CEO da Culture Rocks e que trabalha nessa questão da gestão de desempenho. E para ter um embasamento ainda melhor sobre isso, desenvolveu uma pesquisa com 1.800 executivos, gestores, representantes de empresas, para entender como a questão do desempenho, da performance dos profissionais vem sendo tratada dentro das empresas. E por isso, a gente tem hoje o Francisco Homem de Mello aqui conosco. Francisco, desde já, obrigado pela sua gentileza de estar com a gente no mundo corporativo. Grande prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço a honra de estar aqui. Francisco, vamos lá. Falei para o pessoal aqui que vocês desenvolveram uma pesquisa com 1.800 gestores, executivos. Esse trabalho foi feito com que objetivo? Então, a gente tem como, enfim, estratégia de fazer a Culture Rocks estar mais no ouvido das pessoas, enfim, a gente criou um movimento chamado HR Rocks, que é, enfim, nada mais do que o RH incrível, ou algo do tipo, que é um movimento para empoderar o RH para ser mais estratégico no Brasil. Então, a gente tem meio que uma visão de sempre termos um profissional de RH na liderança sênior de todas as empresas. E para isso, quer dizer, para fazer avançar esse tema, a gente se dedica a preparar melhor o RH, de um lado, para ele ser enfim, mais educado, mais sofisticado, mais embasado em dados, etc. E por outro, promover networking e benchmarks entre eles, quer dizer, cada um conhecer melhor o que o outro está fazendo enfim, se aprenderem juntos. E do lado de conteúdo, a gente achou que fazer uma pesquisa que mostra o RH, o estado atual do RH no Brasil, era um jeito incrível de educar as pessoas sobre, enfim, a realidade que elas estão vivendo. Acho que ajuda muito para os profissionais de RH saberem que eles não estão sozinhos, por exemplo, nos desafios que eles enfrentam. E a partir do que vocês ouviram, dá para se dizer que hoje as empresas brasileiras, ou que atuam no Brasil, têm noção clara desta posição estratégica do RH e ela tem uma posição estratégica, ou o RH tem uma posição estratégica dentro dessas empresas? Eu acho que é uma tendência. A gente vê que existem empresas em todos os espaços desse espectro. Mas, sem dúvida, uma das coisas, por exemplo, que a pesquisa mostrou é que a importância do RH nos olhos do CEO e nos olhos dos executivos mais sêniores vem mudando e vem ficando muito mais, assim, vem ganhando muito espaço. Então, e isso a gente vê, quer dizer, se a gente lê as principais publicações de negócios do Brasil, cada vez mais toda edição tem algum tema de cultura. A própria Harvard Business Review, toda edição quase tem alguma coisa sobre cultura, sobre transformação cultural, sobre feedback, sobre essas coisas. Então, sem dúvida, esse assunto está ficando cada vez mais importante na cabeça dos executivos. Eu percebo na pesquisa que vocês, inclusive, foram tentar entender como é que os profissionais de RH se reportam, ou com quem eles se reportam dentro da empresa. Essa linha mais direta com o topo da empresa, com o CEO, por exemplo, ela é importante para definir se o RH realmente é estratégico? Eu acho que, assim, não vou generalizar que todos os RHs que não se reportam aos CEOs não são estratégicos, que eu não acho que é verdade. Existem RHs que se reportam a CFOs que são altamente estratégicos. Eu acho, no entanto, que é ótima a posição do RH se reportando ao CEO. Eu acho que cultura, gestão de desempenho, gente, é prioridade número um de CEO, e, portanto, a área de RH tem que se reportar ao CEO. O fato da área de RH se reportar ao CEO também ajuda, porque o RH ganha um assento na mesa direta do CEO. Então, se a gente imaginar um comitê executivo ou uma reunião, enfim, do CEO com os seus diretos, é importante que haja uma pessoa exclusivamente dedicada a gente. Eu fico pensando por que não fazer isso na empresa? Por que não ter isso sendo gestão de pessoas hoje fundamental? Aliás, as empresas costumam dizer, né, os colaboradores, as pessoas são o nosso principal ativo. Se são o principal ativo, essa ligação maior ou essa proximidade com o topo é fundamental. Exato. Eu acho que isso tem um histórico importante do departamento pessoal, que era mais operacional e cuidava de folha de pagamentos e cadastro e várias coisas do dia a dia, e, portanto, tinha muita sinergia com a área financeira, porque era onde se pagavam as contas, etc. E à medida em que a gente vê
por exemplo, muitas empresas separando as funções de departamento pessoal mais operacional e da parte estratégica, eventualmente elas cortam um pedaço para ficar debaixo do diretor financeiro, que é o pedaço do departamento pessoal, e aí outra parte só estratégica, cuidando de, enfim, da experiência do colaborador, da gestão de desempenho, do desdobramento de metas e por aí vai. Apesar dessa importância, quando vocês identificam lá na pesquisa que o budget de RH manteve-se estável ou diminuiu em 2017, para a maioria das empresas, 72% das empresas pesquisadas passaram por isso. Manteve o mesmo valor ou diminuiu o valor investido nessa área, colocado nessa área. Isso não é um sinal ali de desprestígio do RH? Ou isso acabou acontecendo em todos os demais segmentos, mesmo dentro da empresa, por uma crise que atingiu a economia brasileira? Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que o ano passado foi um ano difícil, aliás, esse ano, né? Foi um ano difícil, ano passado foi um ano difícil, então os budgets ao longo de todas as áreas secaram e secaram, enfim, em variados graus, mas acho que secaram muito. Eh, no entanto, eu acho que dá pra gente imaginar que só de ter caído pouco é bom pra caramba, dado o histórico dessa área ter pouco poder, de Uhum. orçamento. Então eu vejo como uma vitória num momento de crise tão grande quanto esse, a gente ter tido o nível de resposta que a gente teve, né. É muito comum a gente falando com profissionais por aí, ouvir, por exemplo, treinamento é a primeira coisa que vai, a gente corta o supérfluo e coisa do tipo. Então, Porque enxerga o treinamento como supérfluo? sim. Então, por exemplo, a maioria dos profissionais de RH Uhum. tem essa sensação de que treinamento é uma coisa que é a primeira que Vai ser some quando cortada. quando a crise chega. Então acho que isso está mudando, Essa visão está mudando. eu acho. Perfeito. Agora, Pelos CEOs, né, que são, assim, os CEOs e a turma que controla o budget. perfeito. Uma outra, vocês dentro da pesquisa, inclusive, trabalham com alguns conceitos que são muito próprios do segmento. Nós conversamos aqui com um público mais amplo possível. Por isso, eu queria que você começasse explicando a ideia do business partner. O que é o business partner? Como é que isso funciona? Já que vocês foram buscar na pesquisa também, qual empresa que usa essa estrutura? Perfeito. O business partner, ele é uma construção que veio mais ou menos da década de 90 de um acadêmico americano, que estava pensando em como tornar o RH mais estratégico. Quer dizer, o assunto se repete, né? E ele imaginou uma área de RH que é quase um L matricial, que tem certas pessoas que se dedicam a ser experts em suas áreas de conhecimento, por exemplo, gestão de desempenho, treinamento, que a gente organiza como desenvolvimento organizacional, e por aí vai, recrutamento e seleção, por exemplo, etc. Então a gente tem especialistas funcionais de um lado, e aí a gente começa a ter um profissional de RH dedicado à realidade específica de cada área da empresa. Então você tem, por exemplo, uma área comercial importante numa empresa de alimentos e bebidas, por exemplo. Ela passa a ter um business partner, que é um profissional de RH generalista nessas áreas de conhecimento, mas que entende muito de vendas e da Uhum. realidade dos vendedores. E, portanto, consegue adaptar as estratégias, enfim, as políticas do RH para a realidade de cada área. Bom, e a resposta que vocês obtiveram no contato com essas empresas é que elas Tem têm utilizado, utilizado essa estrutura que sequer é nova, como você não deixou é claro, nova, por um conceito já trabalhado há muito tempo. perfeito, Né? Aliás, você, perfeito. logo no início da entrevista, chamou a atenção disso, né? Quer dizer, a questão do RH estratégico não é de hoje, não é Não, coisa do século XXI. perfeito. Nós estamos falando aí de décadas passadas e que já deveriam estar sendo implantadas dentro das empresas. Aliás, sobre essa questão de ser um RH estratégico, eu tenho uma pergunta aqui que caiu pelo Facebook, que foi feita pelo Valdemar Alcântara. Como um RH pode atuar melhor na empresa de maneira mais estratégica numa empresa de cunho familiar? Pois, diz ele aqui, muitas vezes podam a atuação do RH, tornando apenas mais um departamento. É um desafio maior trabalhar com recursos humanos dentro de uma empresa familiar? À medida em que ela ser familiar torna dela uma empresa menos meritocrática, então vamos imaginar aqui que um filho do dono é diretor, mas não é diretor por mérito, ele é diretor só porque ele é filho. Sem Uhum. dúvida, o RH perde uma parte importante do seu trabalho, que é identificar, reter e desenvolver as pessoas que mais mérito tenham para preencher certas vagas. Então, sim, eh, muito do que o RH faz numa empresa que segue enfim,
enfim, um modelo familiar sem mérito, porque a gente tem ótimos familiares em muitas empresas, né? Eu conheço alguns grupos familiares que têm executivos incríveis, que são familiares, mas são muito bem preparados. Então, se isso for oposto e excludente, sim, eu acho que o RH tem um desafio dobrado. Agora, respondendo um pouco da pergunta, acho que uma pergunta acessória a essa, que é importante, é que muita gente pergunta o que é RH estratégico, ou o que é o RH ser mais Uhum. estratégico. E a nossa resposta é muito simples. O RH estratégico é o RH que ajuda a empresa a executar a sua estratégia, seja lá qual ela for. Então, sim, vou dar um exemplo bem simples. A gente pega uma joalheria super chique da Quinta Avenida, de um lado, e um atacadão do outro lado. Quer dizer, a joalheria vai ter processos de RH que façam com que a joalheria continue sendo super. Ela tenha, continue tendo um atendimento hiper diferenciado, super cuidadoso com o cliente, que serve champanhe, que faz não sei o quê. É quase um concierge. Por outro lado, não dá para se esperar isso de um atacadão. No atacadão você precisa de volume, você precisa de uma pessoa cuidando de 100 clientes. O jogo é diferente. E o RH tem que se adaptar para fazer com que as suas políticas e as suas ferramentas ajudem a empresa a executar sua estratégia através das pessoas. Daí ele passa a ser, sim, estratégico nesse processo. Exato. E E é acho que esse o ponto. comparado com. Né, porque as pessoas têm, acho que, uma sensação, Milton, de que às vezes o RH se descola da estratégia e passa a fazer coisas porque ele quer. Uhum. Aquela imagem do RH psicólogo que, enfim, só pensa nas pessoas independentemente da estratégia do negócio ou do negócio, né? E aí, eu diria que esse é o RH não estratégico, que pensa nas políticas e práticas de RH só pelo seu próprio mérito e não pelo mérito de ajudarem o negócio. Francisco, deixa eu entender o seguinte, no campo da gestão de desempenho, que aliás é a especialidade de vocês, como que vocês encontraram as empresas? Há trabalhos sendo desenvolvidos nessa área? De que maneira as empresas estão medindo o desempenho dos seus profissionais? Eh, Existe um mix entre diferentes formas de se medir o desempenho de um profissional. Então, eu acho que o primeiro ponto importante da gestão de desempenho, que é muitas vezes ignorado ou menos, enfim, dada menos atenção do que deveria, é de definir o que é o desempenho esperado. Então, muita empresa cobra desempenho, mas não define com clareza o que é o desempenho esperado de cada colaborador. Então, para definir o desempenho, a gente usa, por exemplo, metas. Então, geralmente em funções mais sêniores, em vez da gente dizer as atividades que a pessoa vai fazer, a gente diz a meta e o resultado que ela tem que atingir. Então, em vez da gente falar para o vendedor que ele tem que vender, a gente fala você tem que vender 20 ou 50. Então, em vez da gente ir na atividade, no esforço, a gente vai no resultado. Para outras atividades, é mais difícil medir resultado individual. E aí, portanto, a gente usa outras metodologias, por exemplo, competências, ou algum critério de qualidade, que pode ser, por exemplo, uma auditoria de um gestor ou algo do tipo que observa a pessoa performando o seu trabalho e qualifica certos critérios. Então, tem vários jeitos da gente medir desempenho. É muito importante que a medida seja a mesma do combinado, né? Esse acho que é super importante. E agora, sempre, não sempre, mas sempre deve ter um humano fazendo um julgamento do desempenho do outro humano. A gente tenta, obviamente, transformar o desempenho de algumas áreas em métricas. Por exemplo, o vendedor, que é fácil quantificar quanto ele vendeu versus outro vendedor, por exemplo. Mas a gente nunca deixa só a métrica reinar, porque eventualmente um vendedor teve uma vida muito mais fácil ao vender seus 50 dinheiros do Uhum. que outro vendedor que vendeu 40 para por exemplo, um setor que está em crise. Então é sempre importante colocar um caráter de julgamento do gestor sobre o desempenho do colaborador. Como é que as empresas estão fazendo esse trabalho? Estão utilizando tecnologia? Porque daí eu entro também no teu campo, né? Porque o trabalho de vocês lá na Culture Rocks é exatamente desenvolver software nessa área. Perfeito. Então tem tecnologia em todas as etapas desse processo. Então, por exemplo, existe tecnologia na contratação e no monitoramento das metas, que é feito ao longo de todo o ciclo, né? Se a gente determinar que a empresa trabalha num ciclo anual, você contrata as metas ou desdobra as metas no começo do período, planeja o que vai ser feito no ano,
e aí a empresa faz o acompanhamento disso o mais em tempo real possível através de tecnologia, no celular, enfim, numa plataforma web. Quando você usa a expressão contratação, a primeira ideia que me vem é da contratação de pessoal, não é Desculpa, isso. não Você está falando contratação de metas, que é o acordo que você o faz acordo, lá no início exatamente. do processo. Exatamente, É o seguinte, o exatamente. seu compromisso aqui na empresa esse ano é atingir tais resultados. Que Isso deve é a ser, inclusive, contratação. exatamente, e que deve ser um processo colaborativo entre gestor e liderado, né? Então, quanto mais colaborativo, melhor. Isso, existe tecnologia intermediando? Existe tecnologia, então, obviamente, hoje em dia a turma faz tudo por app, tudo por texto, então, enfim, cada dia mais a gente vê empresa usando estruturas organizacionais remotas, home office, etc. Então, as tecnologias ficam muito importantes e cada vez mais importantes. Então, eles usam, sim, por exemplo, um aplicativo de celular para definir esses contratos ou esses acordos no começo do trimestre ou do ano, e depois para monitorar, porque você precisa monitorar os indicadores. Se for venda do vendedor, a gente vai atualizando as vendas do vendedor nesse aplicativo. Se for, enfim, a taxa de conversão do e-commerce, a gente monitora a taxa de conversão. Então, tudo isso vai sendo feito através de tecnologia. O outro aspecto importante é a troca de feedbacks, né, entre o gestor e o liderado. Quer dizer, o momento em que o liderado, por exemplo, diz o que o gestor dele pode melhorar, o que ele está fazendo bem, e a mesma coisa do líder para o liderado. Isso tende a ser feito, tende a ser muito pouco feito, e a gente oferece tecnologia para que as pessoas que fazem pouco passem a fazer mais. Então não é para substituir o feedback ao vivo, mas quem tiver mais facilidade de trocar feedbacks, por exemplo, numa plataforma digital, pode. Agora, as empresas fazem isso? Por que eu estou perguntando para você? Porque lá na pesquisa, quando vocês perguntam para os executivos, para os gestores, se existe, por exemplo, avaliação de desempenho na empresa, a maior parte, mais de 80%, uma ou duas vezes. 45% diz que faz essa avaliação de desempenho uma vez por ano. 36% duas vezes por ano. Ou seja, é uma vez só e depois te vira no resto da vida, no resto da temporada. Essa avaliação, esse feedback, ele não tinha que ser constante e frequente? Ele tem que ser constante e frequente, e aí existe uma confusão, que é um pouco da... O processo de avaliação de desempenho hoje, ele tem como grande objetivo mensurar o desempenho das pessoas para fins de tomada de decisões, quer dizer, quem é promovido, quem vai ganhar aumento, etc. E é isso que acaba sendo priorizado quando as empresas fazem gestão de desempenho. Quer dizer, elas abrem essa caixinha de ferramentas e escolhem só essa ferramenta para resolver o problema de decisões delas. E aí o que a gente tenta fazer as empresas entenderem, e aí eu posso dizer que a maioria das empresas mais influentes do Brasil já percebeu isso e está correndo atrás, é de dar ferramenta para que o feedback contínuo aconteça também. Então a gente deixa essa avaliação de desempenho anual para fins de decisões, para fins de meritocracia, de bônus, de aumento, e cria um processo paralelo para desenvolver as pessoas. Porque aí quando vocês falam em feedbacks contínuos, aí as respostas já aumentam de percentual. O pessoal diz, não, feedback contínuo nós fazemos, a maior parte costuma fazer isso. Perfeito. E aí eu acho que o grande pulo é a empresa que diz que faz, mas não institucionaliza o processo, e aí, obviamente, você não tem muita homogeneidade na forma que cada líder faz isso, e as empresas que passam a dar uma estrutura maior para as pessoas fazerem isso. Então, faz uma baita diferença a empresa chegar para todo mundo e falar, olha, aqui na empresa é esperado fazer feedback contínuo. É assim que a gente faz, nós vamos dar um treinamento para você fazer, etc. Então, aí existe, acho que essa distinção, que o feedback, na grande maioria, e se a gente pesquisa, por exemplo, líderes e liderados, o líder sempre acha que dá e o liderado sempre acha que não recebe. Então, eu acho que essa dissonância cognitiva existe por aí. Tá certo. Deixa eu abrir um parênteses aqui nessa nossa conversa e entrar para uma questão mais pessoal ou individual. Qual é a sua formação? Eu sou formado em administração de empresas. Administração de empresa. Quando é que você entrou nessa história de cultura organizacional? Por que você entrou? Essa é uma excelente pergunta. Eu não foi totalmente ao acaso, mas eu diria que, enfim, eu nunca trabalhei com RH na minha vida. Acho que agora na Culture eu trabalho com RH, mas antes disso, na minha vida passada, eu trabalhei no mercado financeiro, em alguns bancos de investimento. Tinha minhas frustrações de, enfim, não achar que eu era liderado com a qualidade que eu esperava, não tinha feedbacks contínuos como eu esperava.
as metas, enfim, eu não participava da definição das metas, não me sentia parte do processo. Então tinha um monte de coisa que me fez ir perdendo a vontade de trabalhar numa dessas grandes corporações e começar uma empresa e fazer diferente nessa empresa. Então a primeira vontade era, deixa eu começar uma empresa para fazer Uhum, diferente uhum, nela. uhum. Aí o porquê a empresa focou nesse setor é porque quando eu saí, enfim, desse emprego para empreender, a primeira coisa que eu pensei em fazer era escrever um livro. Eu acabei e escrever um livro de um trio de empresários aqui brasileiro, o Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, que eram da Ambev, e depois agora AB Uhum. InBev, Heinz, etc. Porque eu admirava muito o que eles tinham feito na sua história de vida e empresariado. E aí o livro que tinha como objetivo explicar qual é o segredo desses caras, era Uhum. um livro basicamente, virou um livro basicamente sobre RH. Então eu passei a entender melhor de coisas que eu nunca tinha visto antes, que são gestão de desempenho, meritocracia, planejamento de gente, cultura, etc. Então, ter escrito o livro e visto que me parecia que a receita secreta deles era isso, Uhum. me motivou a falar, pô, vou levar essas ferramentas que eles usam tão bem para a maioria das empresas do Brasil. Ou seja, você sentiu a dor dentro da empresa de não ter um retorno da área de recursos humanos, e aí foi tentar encontrar uma solução para essa dor, que, aliás, costuma ser o modelo aí que se oferece para as startups, para as empresas. Quer empreender? Primeiro entende a dor do seu cliente e depois você toca o seu negócio. É por Exato, aí, né? Foi isso que exato. você acabou fazendo, vocês acabaram fazendo lá na Culture Rocks. Exato, ajuda muito, acho que ajuda muito ter tido a gente tem uma equipe muito jovem, então tem muita gente que nunca viveu uma enfim, não teve tempo suficiente para viver experiências diversas. E eu espero que eles tenham boas experiências com gestão de desempenho e cultura lá na Culture. Sempre que se fala aqui da questão de retenção de talentos, quando se fala em recursos humanos, se lembra de retenção, contratação e retenção de talentos. A questão cultural dentro da empresa é fundamental. A cultura que se desenvolve na empresa é fundamental para isso. É fundamental a empresa saber que cultura ela precisa para enfim, para executar melhor sua estratégia. Então, não pensar só na cultura como um capricho, mas a cultura como os comportamentos que a gente quer que as pessoas tenham para que o nosso negócio vença. E aí, a partir disso, a gente tenta filtrar quem a gente contrata. Então, à medida Uhum. que a gente sabe o que a gente espera de pessoas, eu preciso de pessoas colaborativas, inovadoras ou autoritárias, quer dizer, pode ser que no exército você precise de gente mais autoritária, enfim, não sei. Cada organização deve ter uma Uhum. lista de prioridades diferente. E à medida em que ela tem essas prioridades, ela busca as pessoas no mercado, e aí, obviamente, você não vai acertar 100%. Então, o trabalho depois é desenvolver esses comportamentos corretos nas pessoas, de um lado, e também reter as pessoas que têm os comportamentos corretos. Aproveitando aqui, pergunta do Everton, ele quer saber o seguinte: se vocês conseguiram identificar nessa pesquisa já mudanças de comportamento na relação profissional das empresas com os colaboradores a partir das novas regras da legislação brasileira, da legislação trabalhista no Brasil. Sob aspecto da legislação trabalhista, não. A gente vê várias mudanças. Acho que um exemplo do novo equilíbrio de poder entre empresa e colaborador é o tanto que as empresas estão investindo, por exemplo, em employer branding. Então, assim, a empresa não pode mais partir do pressuposto que o colaborador tem sorte de ganhar um emprego lá. Ela luta muito pelos melhores talentos. Então Então, explica este conceito de employer branding para gente. perfeito. Então, é basicamente você adaptar conceitos de publicidade, propaganda, marca, gestão de marca, etc., para não só cultivar essa imagem da empresa para com os seus clientes, mas sim com os seus possíveis colaboradores e até com seus colaboradores. Então, é pensar qual é a imagem que a nossa empresa passa para potenciais eh, candidatos ou empregados que possam vir a considerar a empresa. Na pesquisa, vocês mediram isso também, foram entender quais são as principais ferramentas utilizadas pelas empresas para trabalhar esse conceito. Perfeito. E aí as empresas, por exemplo, começam a ter. Então a gente vê várias empresas, por exemplo, que têm perfis de rede social que são até, de certa maneira, dúbios do ponto de vista. Você não sabe se eles estão falando com clientes ou se eles estão falando com colaboradores. E isso eu acho que é legal. Quer dizer, a empresa passa a se preocupar muito mais
ou até equiparar essas duas mensagens a serem dadas. Então, rede social é um negócio muito importante, processos seletivos que são mais engajantes, que entregam mais valor para o colaborador. A gente vê uma série de empresas que faz um treinamento no processo seletivo e tenta, por exemplo, gerar valor para o candidato, mesmo que ele não seja contratado. Então, tem uma série de preocupações nesse leque. Na tese que está por trás disso, primeiro eu tenho que convencer o meu empregado de que o que nós fazemos é muito legal para depois convencer o mercado. Exato. É por aí. E nesse trabalho eu estou vendo aqui, quando vocês perguntam lá quais conteúdos são gerados para essa estratégia de employer branding, sobre a qual nós estamos nos referindo, apenas para reproduzir aqui alguns dos dados. Vídeos, a maior parte das plataformas usando vídeo, 67%. Parcerias com universidades, 60%. Quer dizer, é a empresa indo à universidade para se apresentar em busca daquele talento que está saindo para o mercado. Exato. Seja participando de feiras de recrutamento, por exemplo, seja como a gente até faz numa faculdade importante aqui de São Paulo, que a gente vai lá e dá treinamentos todo semestre para quem quiser participar de alguns cursos que a gente... Onde vocês dão esse treinamento? A gente vai, por exemplo, na Escola Politécnica da USP, nós vamos lá e damos um treinamento para os alunos que quiserem, para como eles dão feedback. A gente já deu treinamentos também de agilidade, né, que é um jeito de desenvolver software. Então a gente pensa um pouco do que eles estão demandando como turma lá e a gente vai lá e supre isso para eles e assim passa a existir na cabeça deles como um potencial empregador. Isso você está se referindo a você da Culture Rocks. A nós da Culture Rocks. Vocês vão para dentro da universidade para se aproximar desse público e se apresentar também através do conhecimento e experiência que vocês têm. Exato. Perfeito. Agora, se a gente for puxar o traço aqui de todos esses dados levantados e dessas experiências que vocês estão desenvolvendo, o que nós temos como tendência no campo de recursos humanos? Há possibilidade, vocês perceberam isso, que há um campo fértil aí para a implantação da tecnologia nessas empresas no campo da gestão de desempenho? Sem dúvida, a gente saiu muito animado da pesquisa, sem dúvida. Então, a nossa visão é o investimento em tecnologia para RH está passando das áreas mais operacionais para as áreas mais estratégicas, então ele está infiltrando de só do departamento pessoal, passando agora por recrutamento e indo para a experiência do colaborador, que aí tem tudo o que acontece do momento da carteira assinada para frente. Isso é muito bom. A gente vê que CEOs estão preocupados com o assunto, estão dedicando tempo ao assunto e o tempo é crescente. Então a gente saiu muito animado da pesquisa com a certeza de que a turma tá se dando conta de que gente é de fato não só da boca para fora como o maior ativo das empresas, mas também acho que na ação. Tá. Eu vou pegar algumas das perguntas que foram enviadas aqui pela internet para respostas rápidas e a gente fecha essa nossa conversa aqui no Mundo Corporativo. Combinado? Combinado. Então, olha aqui, ó. Uma delas. E quando os dirigentes da empresa não têm essa cultura, é dever do RH perceber alguma linha que a empresa segue? O RH tem que ser o grande defensor desse tipo de coisa. Sinceramente, o RH não faz milagre. Então, se a liderança sênior da empresa não acha isso importante e não está disposta a mudar, é uma luta perdida. Agora, se existe espaço, é função do RH brigar para fazer esse tema ser avançado na empresa. A Ana Paula faz mais um comentário, mesmo com base no que você já havia dito anteriormente, diz aqui, é sempre um humano fazendo avaliação de outro humano. É imprescindível, porém, que este primeiro humano, o que vai fazer a avaliação, saiba fazer isso com qualidade e tenha esses recursos para fazer essa avaliação sobre o outro. A tecnologia me ajuda a ter esses requisitos? Exatamente. É a bicicleta da liderança, a gente brinca. Então, ela potencializa o líder, a dar mais informação para o líder, para ele entender o que é o desempenho e conseguir avaliar com justiça. Pergunta que chega aqui também, quais os cursos de aperfeiçoamento que você aconselha um profissional do RH a fazer? Vocês desenvolvem cursos lá dentro da Culture Rock? A gente tem alguns cursos do movimento HR Rocks que a gente tem, enfim, disponibiliza de graça para quem estiver ouvindo. É só entrar em hr.rocks e lá tem uma academia, tem uma sessão de cursos. A gente tem, por exemplo, um curso de uma certificação de tendências de gestão de desempenho para o ouvinte entender o que está mudando nesse mundo. A gente tem uma certificação sobre OKRs, que é um novo jeito de fazer gestão por metas, que é adotado por várias empresas do Vale do Silício. Então, e pela frente vem muito mais coisa. Então, a gente sempre vai oferecer cursos de graça
para profissionais de todas as áreas. Lá no site também tem acesso a essa pesquisa sobre a qual nós estamos nos referindo. Esses dados estão todos abertos? Todos abertos. Todos abertos, e ajuda você a pensar. O Lucas faz um comentário em cima do que você falava do Business Partner. Ele até disse, esse nome é muito chique, mas não funciona na prática, porque ou a Business Partner não participa da construção das metas da área ou das pessoas. Se não participar, aí não funciona mesmo. Sem dúvida. Fica só no nome, só no selo. Todo mundo tem que participar desse processo de planejamento de metas. Não só o business partner, mas também as pessoas que vão executar o plano. Então é fundamental que quem executa o plano, quem tira, enfim, a meta não acontece se ninguém fizer nada, né? Então quem vai trabalhar para que a meta seja atingida tem que participar do planejamento da meta. Francisco, obrigado pela sua gentileza. Pode chamar de Kiko também, assim, para encerrar? Deve. Para parecer mais próximo e tal. Super. Então, Kiko, obrigado pela gentileza de conversar com a gente, trazer parte desse conhecimento, dessa experiência que vocês têm desenvolvido na Culture Rocks. Até uma nova oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Francisco Homem de Mello, CEO da Culture Rocks, participou aqui do Jornal da CBN, nada, participou aqui do Mundo Corporativo. E você que está conosco aqui já tem acesso também ao site da Culture Rocks e pode entender um pouco melhor aí sobre os dados dessa pesquisa. Nosso convite também é para que você venha participar do nosso grupo de discussões lá no LinkedIn, Mundo Corporativo da CBN. Entra lá, procure o nosso grupo, se inscreva, é de graça. E aí você traz o seu conhecimento também e compartilha com as outras pessoas, que afinal de contas é o nosso grande objetivo aqui. Obrigado pela sua participação, até um próximo capítulo.